Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nono encontro, né? No penúltimo, o ornamento da preciosa liberação, a joia que realiza desejos, os nobres ensinamentos do Gampopa. Hoje nós vamos contemplar o capítulo 7, que é o antídoto para o apego à paz. E a gente vai, então, olhar a diagnose e a compaixão. A gente vai iniciar, então, com as preces da missa sadhana. Deixa eu ver onde que dá para compartilhar. Prece de 7 linhas, por um crochê, e depois eu fugi Curitiba. Uma vez em português e duas em tibetano. Home, na fronteira noroeste do país de ordem, no coração de Fórum de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu de lótus, você está cercado por um vasto centro de backlinks, enquanto pratica, segundo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ah, dele bem, segundo Sirius. Pô, meu Deus, meu Deus, pensante, filho, grande, foi mando, descer, branco, foi do pombo, foi, titi, descer, grande, titi, pindio, titi, descer, som, guru, tomam, seguir, o, jam, san, tem, san, tempo, lang, pensem, chegi, no, Imagine the Sivan, the Kundur, Chichi, the Sura, Chichi, Jiva, Shiva, Susan, Guru, the Man, Siddhi, the Visible Chief, and the Good and Down, Siddhi, the Single, the Sunday, é que alcança a iluminação no resultado do filme, através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado de último. 上九九当九七成，那我九九三九八九，三九九当九七成，九九八九当九，加速七八九真手真不生气，罗拉天七三九九八，哦。A gente vai passar para a administração de alimentos e vai ser sobre unidade animal e compaixão. Eu encontro uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Assim, respiração. Consigo. Eu sei como está sendo. Responsive. Sensações.
percepção, sim, hum, hum, sim, 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 hum, sim, sim, essas coisas, sim, hum, sim, televisão, sim, 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 eu me sinto como, sim,
generosidade, demonstrando consequência, sabedoria. Vamos olhar como liberar o sofrimento, supera as causas do sofrimento, são as causas do sofrimento, do apego, da aversão, do rancor, do ressentimento, do desespero, todas as emoções verdaderas, não se dando bem essa emoção, da compreensão, livre, gentilmente assim, ser vida, esta, então, você a pessoa seria feliz, se liberar do sofrimento, toda essa felicidade, e a superioridade do sofrimento. Eu ia falar também que já faz tempo que eu não tô conseguindo nem ouvir, tá falhando. Estão ouvindo agora? Melhor, mas nossa, falhou praticamente tudo. Eu até reiniciei meu celular para ver se era o meu, mas eu não peguei nada da orientação aí da prática. Vamos ver se a nuvem pegou, se a nuvem está com bom karma. Tá. E gravou, aí depois a gente pode assistir. Mas é bom que a gente vai removendo os obstáculos, então. É, o som também faz parte, né? Agora vocês estão me ouvindo bem? Pode Tá conversar bem com a grave, Clara. Gabriel. É Tá, que ele tá tá mais estourando, grave do que o normal, assim. Tá bem difícil de entender o que você tá falando, na verdade. ele tá estourando o Lá som. de dar, Se você, estourando o se, som. se você tentar usar o microfone do notebook, será que não fica melhor? Tirar um. Não, você não precisa tirar, é só clicar na flechinha do áudio. Você Deixa eu ver. você tem vários microfones para escolher. Talvez o microfone do computador Deixinho seja do melhor. áudio. Me diga lá onde é que é isso. Aqui. No mesmo lugar onde você põe o mudo, tem uma flechinha para cima. E aí vai aparecer um menu. Espera um pouco. Você me ouviu? Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tá melhor ou não? Às vezes pode ser, porque Tá? a Daphne tinha me falado que na hora da condução da meditação, parece que eu faço muito baixo. Eu vou ficando meio. A gente vai entrando na meditação, aí tem que. Aí na hora de conversar normal, estão ouvindo bem? Ou tá Isso, então, estranho? ele não tá bom, sabe? Ele tá com uma qualidade ruim, realmente. E ele, se Hum, você baixa um pouquinho o som, a gente não consegue entender bem as palavras. tem que ficar Mas, falando assim, eu posso ser selecionado, aí vai ser como se eu tivesse tirado um fone. É que eu achei que o e, fone fosse melhor, como se fosse assim, deixar mais seleto, para não ter que ouvir nada em torno, sabe? Ficar mais charlatão. Empurra. é, ou, não, ou você tenta tirar o fone do ouvido também, né? Porque daí ele já vai selecionar automático, né? Mas se você clicar ali, ele vai aparecer também a opção. Aí você pode escutar o som de um lugar e o microfone de outro, né? Dá para eu deixar o microfone, eu ouvir vocês pelo meu fone e vocês me ouvirem pelo computador, é isso? Isso, exatamente. É. Se você me lê as opções do áudio ali, eu te mostro, é tranquilo. Ó, aqui tem Select a Microphone.
Eu tenho Tá. microfone, Ah, isso. Grupo de microfone, same as system. E o outro select a speaker. Aí fone de ouvido é tocou. Aí alto-falante e same as system. isso, é acima do alto-falante. Então, é o que não é fone de ouvido, é o outro. É o alto-falante mesmo. E acima do alto-falante, né? Ou seja, na opção do selecionar o microfone, tem o fone de ouvido e deve ter algum outro, com algum outro nome. Eu não entendi se é alto-falante que tem, mas não deve ser esse nome. Assim que estão aí. E melhor. Espera aí, agora tá melhor. Não. Fala um Vai, pouquinho só para. um pouquinho. Alô, só um pouquinho. Ah, tá É, bem melhor. tá, dá para ouvir melhor. Tá bem Tá melhor. melhor? Tá bem Tá melhor. bom. E aí, Então vamos e lá. aí se você fizer, porque daí como se for conduzir a meditação, você vai estar mais para trás, né? Daí tem que ver se para você, quando você estiver falando mais para trás, você vai captar também o som, né? Mas deve captar. O microfone, normalmente os microfones de computador estão bem bons. Ele captura de uma distância boa. E ele já aumentou o Não som até entendi. o Eu. diretor, né? Então, Fala de novo, eu não ouvi. Eu que não ouvi agora. tá. Não, os microfones dos computadores são bons, então a distância, ele é bem tolerante a uma distância boa, né? Ah, Ele entendi. Não até muda aumentou o muito, né? Uma som. coisa pra cá. Isso, ele até aumentou o volume, então tá legal. Beleza. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Agora que eu vi as mensagens aqui. Não estão ouvindo, tá sem som. Tá bom, vamos ver. Tomara que tenha gravado pelo menos os 10 minutinhos que a gente fez de meditação, né? Então, boa noite novamente para quem entrou depois. Stael, Francisco, Léo, Borghetti. Nós vamos olhar então o capítulo 7 da bondade amorosa e da compaixão. É muito legal lembrar isso, que eles são um antídoto para o apego à paz. Todos nós que estamos no caminho espiritual, a gente está buscando a paz, né? Precisa ver o tamanho do microfone que tem aqui. Viu, Vocês Gabriel? estão me ouvindo? Qual que foi a prática que você conduziu de meditação? Fez a metabábana. Ah, Metababa. Beleza. Ali eu peguei então assim, o que que tem ali no metabábana? Exatamente esses dois conceitos que a gente vai trabalhar hoje, que é a bondade amorosa e que é a compaixão. Nós precisamos, para falar para ocidentais que estão embebidos no caldo cultural da mentalidade judaico-cristã igual nós, onde nós somos criados, e é compaixão, é sofrer junto. A palavra, né, compaixão, tudo, ela vem, né, da uma coisa de ter sofrimento. A gente lembra de Jesus na cruz, a gente lembra uma coisa, é essa a ideia. Então, vamos tentar olhar isso, nós vamos tentar dissolver isso, porque não é esse o conceito no budismo, tá bom? O conceito é: eu vou aprender a olhar o sofrimento, a lidar com ele e a liberá-lo. É isso. Eu não vou negar o sofrimento, mas eu também não vou coadunar com o sofrimento, eu não vou sofrer junto. Não é essa a ideia. Eu preciso, então, ter empatia, que é a primeira fase da compaixão. Empatia é a alteridade, é se colocar no lugar do outro, pôr o mesmo sapato, vestir o mesmo sapato, entender o contexto, qual que é a história, o que está acontecendo com aquela pessoa. Eu abdico, eu renuncio, eu solto da minha própria vivência, dos meus próprios referenciais, da minha identidade, e eu tento estar com o outro. Lembra lá da sabedoria do espelho, do Akshobhya? É isso que nós vamos ter que praticar aqui, quando a gente for olhar a compaixão, esse tema. Então, a compaixão é esse ponto. Solto dos meus referenciais, me torno muito receptivo, o mais amplo possível, a minha mente é aberta, entende? Eu estou solícito para estar com o outro. E eu não vou estar para julgar o outro, vou estar para tentar compreender o outro. Eu também não vou estar lá só para ele terminar de falar e eu apertar meu play e sair falando.
Eu só apertei um pause no meu monólogo interno. Não é isso. Você tem que aprender, isso que é o nosso treino, é soltar todos os referenciais que já conduzem a verdades relativas que a gente quer pôr ela abaixo do outro que a gente está conversando. A gente tem que soltar isso. E eu vou sentar o mais aberto possível. Eu vou olhar para o outro, tentar entender ele no mundo dele, o que é que está de referencial que está embasando aquela história que gerou o sofrimento, entendeu? Isso é a primeira parte, é a empatia, a alteridade, me colocar no lugar. A segunda parte, então, daí eu vou ter que aprender a lidar com o sofrimento, meios hábeis. Não dá para lidar com o sofrimento se a gente sofrer e ficar mal. Aquele exemplo que o Lama dá, se tem um médico no pronto atendimento e o cara começa a chorar junto com o corpo estrupiado que chegou ali, não tem o que fazer, não é verdade? Então a gente tem que aprender isso em termos emocionais, em termos psicológicos, em termos de família, tudo que a gente puder fazer para ajudar os outros, estar firme, estável. Nesse ponto, gente, daí tem os lungs. Eu preciso estar com o lung equilibrado. Se o meu lung estiver desequilibrado, eu vou tentar fazer alguma coisa para que o outro fique bem, ao meu ver, a minha imagem e semelhança, entendeu? Quando eu não estou com o lung equilibrado, eu preciso que os outros fora me ajudem a equilibrar meu lung. Aí eu não consigo ajudar o sofrimento do outro. Tá dando para entender? Por isso que se eu trago shamatha, equilibro minha mente, permanência serena, equilibro os lungs, aí eu vou lembrar das quatro ações do mundo, lembra? Ação de poder, ou seja, equilíbrio da energia. Aí, ação pacificadora, eu acalmo aquele ser. Só de ouvir, isso já é compaixão, entendeu? Ser bondoso é ser atencioso, é você estar disponível, presente para o outro, de verdade. E aí você gera um interesse. Você está afim mesmo de ouvir o outro, você quer ajudar ele, você não quer que ele sofra. Não, não estou fazendo isso por obrigação, não é um dever. É tipo assim, cara, eu não quero mesmo que você sofra, eu quero que você saia dessa. Não precisa, né? Então você fica compadecida, fica comovido com aquela história. Você não quer que ele fique ali, né? Pode até vir a ficar com o olho marejado, né? Ficar arrepiado, querer perceber que tem um sofrimento. O cara está sofrendo mesmo. Eu não estou banalizando, eu não estou desqualificando o sofrimento do outro. Então aí eu aprendi a reconhecer o sofrimento, lidar com ele, gerar meios hábeis, muitos meios hábeis. Meta Bhavana é um meio hábil. Outro meio hábil, o 5 de Budas, equilíbrio dos lungs, tudo que você encontrar é alguma forma de um antídoto para reverter aquela paisagem que está gerando sofrimento. Sempre tem que lembrar, gente, a pessoa ela propõe uma bolha quando ela conversa com a gente. E aquela bolha, de realidade, é uma paisagem. Ela tem a natureza livre. A compaixão verdadeira é aliviar ela de se ficar no mundo sólido, real, concreto, em que ela é uma identidade dentro daquela paisagem que ela construiu. Se eu conseguir ajudar ela a conhecer isso, isso é o máximo da compaixão. É a bênção com o nosso olhar. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando, gente? Sim. Vocês estão vendo que a compaixão é bem diferente do senso comum da nossa cultura. Uma outra coisa, a gente tem que ir além. Quem quiser estudar mais, olhar esse livro, pega A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que é um calhamação que ele vai olhar a partir da visão da ciência, todos esses princípios budistas, da neurociência. Vai mostrar que muita gente que entra pelo caminho da filantropia, do assistencialismo, de tentar ajudar o outro, entra em burnout, porque fica super identificado, fica na empatia, entendeu? E a compaixão é ir além da empatia. Eu não quero que ela sofra, mas eu também não quero sofrer. Não faz sentido aliviar o sofrimento do outro e eu ficar mal e depois tratar mal as pessoas no final do dia, porque eu estou cansado que eu ouvi várias pessoas no meu dia, tentei ajudar elas, elas até saíram melhor e aí eu saí pior.
Vocês entenderam como que é a coisa? Então a gente vai ter que ir além no sentido de se fundir com o sofrimento, tem que ir além. Depois, então, isso é a compaixão. Ficou claro, né? Reconheço o sofrimento, aprendo a lidar com ele e libero ele. Eu não vou carregar a cruz no sentido cristão. A gente não vai trazer esse tipo de perspectiva para a prática budista. A prática budista é um cultivo da nossa mente. Eu vou remover aquilo que é ruim e vou incentivar, incrementar, irrigar sementes positivas. Não preciso trazer o sofrimento de ninguém, nem o meu. Não tem culpa no budismo, porque não tem uma origem do mal. Não tem um demônio, alguém que criou o mal. Não existe isso. O mal é ignorância, o mal é sofrimento. São as emoções perturbadoras que surgem da dualidade. A gente vai tentar ir além da dualidade. Por isso que no final das contas, a gente, quando a gente for olhar na semana que vem, a Bodhicitta tem a Bodhicitta relativa e a bodhicitta absoluta. Bodhicitta relativa é o método, é a compaixão no sentido que a gente está trabalhando agora. E a bodhicitta última, bodhicitta absoluta, ela é a bodhicitta da sabedoria, é a vacuidade, é o reconhecimento que não há separatividade entre os seres. Quando eu vou dissolver a dualidade. Então, reconhecer a não dualidade dos fenômenos. Tá bom? Ficou mais claro, então, a questão da compaixão, como que é, por isso que a compaixão é tão importante, que ela é o eixo. Lembra, né, que Bodhicitta, então, não é compaixão só. Bodhicitta é sabedoria. Tem que trazer as duas coisas junto. Quando a gente for praticar a compaixão, a gente tem que ter sabedoria junto. Meios hábeis, entende? Não é uma compaixão assim, piegas. Né? Não é uma coisa assim que a gente vai ser superficial. Dentro da nossa possibilidade, a gente vai fazer o nosso melhor. E cada vez vai tendo que aprofundar mais. E a gente vai observar, porque é empírico. É assim, ó, eu consegui ajudar essa pessoa ou não? O que eu falei tocou? Brilhou o olho dela ou não? Ela saiu mais aliviada depois que ela falou comigo? Depois que eu deixei meia hora, uma hora para estar com ela? Como é que ficou? Como é que eu fiquei depois? Eu saí nutrido? Ou eu saí, desgastado? Como é que tá isso? A mesma compaixão que a gente tem pelos outros, a mesma compaixão que a gente tem por nós. Lembra, né? Isso é equanimidade, lá das quatro qualidades incomensuráveis: compaixão, amor, alegria e equanimidade. Uma igualdade de ânimo para com todos os seres, inclusive nós mesmos. Depois, então, em termos da compaixão, alguém quer trazer alguma pergunta, alguma colocação? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que ele está. Eu Apesar acabei do nome, invertendo, né? Ele compaixão, começa falando da bondade amorosa. Depois em a Gabriel, gente pode falar. mesmo apesar do nome, a compaixão relativa, ela também já é bem difícil, né? Da gente encontrar no dia a dia, né? E eu tenho visto, assim, tô com vários casos, assim, né, de que eu estou envolvido, assim, das pessoas conversando uma com as outras, mas nesse sentido de não conseguir entrar na bolha da pessoa e às vezes não deixar nem a pessoa falar, sabe? Não sei se vocês já viram esse cenário, né? A pessoa fala e outra fala em cima, né? Aí fala em cima, como se fosse duas bolhas que não convergem, né? Que elas não têm uma intersecção, né? E aquilo é super, super doloroso, né, para as partes, né? E eu vejo isso acontecendo entre pai e filho, assim, mãe e filho, né? E é uma coisa assim muito comovente, porque as pessoas elas parece que tem elas urgem, né, por serem ouvidas, né? E quando não são ouvidas por uma pessoa querida, aquilo é super traumático, né? Super traumático. Então não é pouca coisa a compaixão relativa. Não é, daí nosso papel, Egon, é assim, ó. A gente consegue não ser parcial, não ter um viés, né? Não ter um bias. Então, tipo assim, eu chego no ambiente e eu vou ouvir, eu sei que são duas bolhas, ou seja, a mente primordial de ambas se fixaram numa identidade.
aquela identidade tem um paradigma, tem vamos dizer assim, vetores, que lá é um universo que está operando. E aí vai chocar, cara. Não tem jeito. Isso é a guerra. Isso é, tipo assim, é a violência. Quando a gente está muito aguerrido, apegado, né? Ao nosso ponto de vista, é muito tenso mesmo. Afinal, a pessoa vai colher o sofrimento. Ela busca aliados, né? A gente já sabe isso daí. Difícil a gente tem que treinar uma diplomacia, uma lisura ali para não ser cooptado, né? Quando a gente está tentando mediar conflito, né? É bem difícil. E também equanimidade, né? E é isso que você está falando, cara. A compaixão relativa já é difícil. Por isso, cara, que tem que treinar a compaixão absoluta. Porque daí a gente vai com outro olhar para aquilo. É como se fosse assim, ó, eu vou lá e eu vou tentar ajudar aquela pessoa a ter um respiro, a ter um alívio da fixação à bolha de realidade que ela está operando. Basicamente é isso, a nossa energia, nossa posição de mente deveria ser essa, quando está com a pessoa que está numa confusão assim, mais no sofrimento do sofrimento, né, que está queimando ali. E aí parece que a nossa energia, a nossa presença pode ajudar ela de alguma forma a sair daquilo. Não é porque a gente vai falar, né, cara? Já todo mundo já percebeu. A gente pode falar, fazer um discurso muito bom. A gente pode ter lido Jung, lido Winnicott, lido, sei lá, quem a gente quiser ali. Eric Fromm, qualquer um que a gente quiser puxar aí da psicologia. Quem for pode ter lido Buda. Não adianta. É a nossa energia que vai mover o outro. E também, cara, outra coisa que me veio agora. Quando for nesses momentos, a gente tem que treinar o praticante a olhar para a própria mente. Se eu olhar e achar que eu sou separado do outro, o outro é alguma coisa fora de mim, e eu tenho que mexer lá fora, e aquela coisa fora tem que mudar, aí eu já gerei mais conflito, mais sofrimento. Isso é o samsara, a reificação, né? Por isso tem que caminhar para a bodhicitta absoluta, né? Inevitável, cara, vai ter que ser. O método é para levar a gente até a realização de Shunyata. É isso aí. Eu acho que o Francisco está perguntando aqui, vamos ver. Estão ouvindo bem, né, pessoal, agora? Uhum. Então, né? Beleza. Fazendo uma pergunta. Vamos pegar um exemplo em cima do que você disse há pouco. Como os eremitas que se afastam do mundo trabalham para além da compaixão, ou seja, como vai trabalhar com sabedoria se está isolado? Essa é uma pergunta muito boa, né? Que sempre acaba acontecendo, a gente sempre entra nesse tópico, né? De retiro ou ação no mundo. Basicamente é isso, né? Aí vai de cada praticante, cada momento é um momento, vamos dizer assim, né? Então, muitos praticantes, eles sentem que estão no ponto de ajudar as pessoas no mundo. Eles podem ter estudado, eles podem ter feito retiro, e eles estão tentando ajudar aquelas pessoas. Aí eles vão se engajar na vida cotidiana, vão arrumar um trabalho, vão casar, ter filho, seja o que for. Eles vão se engajar de alguma forma. Outros praticantes podem sentir que eles já estão nessa toada há um tempo e podem perceber que aquilo já é um momento que eu preciso voltar para o mundo interno. Eu realmente estou precisando. Eu fiz de tudo, tentei ajudar ao máximo todas as pessoas, tudo aquilo, a realidade circundante, eu tentei fazer o meu melhor. E parece que eu fui até o meu limite. E aí parece que eu preciso meditar um pouco, eu preciso aprofundar, eu preciso conhecer mais minha mente, eu preciso encontrar meios hábeis. Daí ele mergulha num retiro. Eu não posso julgar de uma maneira, vamos dizer assim, cartesiana o que é o melhor, porque não tem o melhor, entende?
como não tem o melhor ser monge, o melhor é ser leigo. Não tem o melhor. Eu não deveria julgar o monge a partir da visão do leigo e nem julgar o leigo a partir da visão do monge. Entenderam? São esquemas, estilos. É como se fosse uma estética, como o Lama fala, né? É uma estética. E você vai ter prós e contras nos dois lados. E eu não posso dizer o que é o melhor, porque pode ser que a pessoa que esteja em retiro, ela realmente esteja aprofundando a compreensão dela e esteja ajudando os seres. Até porque não existe, né, uma separação entre a mente, né? A pessoa está cultivando compaixão na rede, né? Ela não está junto com os outros ali fisicamente, mas a mente que não tem um bordo, ela tá sendo jogada ali, vamos supor, uma compaixão ali, está sendo, né, emanada ali uma lucidez, uma compaixão, né? Então, cara, isso que você está falando. Então, Francisco, agora que o Léo trouxe, né? Se a gente pensar que nós não estamos separados, que nós somos uma rede, né? Então, você em qualquer ponto que você estiver da rede, seja no Himalaia, seja na Avenida Paulista, qualquer lugar que você tiver, seja numa favela, seja no interior de qualquer lugar, você vai estar conectado com os seres, inevitavelmente. O isolamento é artificial, o isolamento é uma ilusão da mente. Dá para entender isso também? Fez sentido? E respondemos a pergunta, eu acho que pelo menos a gente não tem uma resposta final, mas a gente tem colocações, né, que a gente vai pensando junto. Vai surgindo muitas possibilidades, né, de reflexões. Basicamente é isso. Cada um está num momento, está num ponto. O que que valeu mais? Os 6 anos do Buda em retiro ou os 40 anos que ele teve andando pelo mundo ajudando as pessoas? Então, eu não sei. Eu acho que os dois são importantes. São interdependentes. Uma coisa não está separada da outra. Os 6 anos ajudaram ele a ver que o ascetismo não era o ponto. E ele gerou compaixão bodhicitta. E depois ele se levantou quando ele se iluminou. E ele ajudou as pessoas. Então não tem, acho que, um juízo de valor. Qual que é o ponto o que que vale mais? A gente não deveria usar uma estética para julgar a outra. Eu acho que esse que é o ponto, sabe? Tá, vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Isso é a visão sectária. Eu não devo julgar uma outra religião a partir da visão do budismo. Não faz sentido isso, né? Você pode preferir maçã do que pera, mas as duas são fruta. Então, basicamente é isso. A natureza primordial, ela teve uma abertura para que aquilo se manifestasse. E está tudo bem, entende? Tem pessoas que vão se nutrir com a maçã, tem pessoas que vão se nutrir com a pera. Tem pessoas que vão preferir ir para o caminho monástico, pessoas que vão seguir no caminho leigo ou laico, né? Pessoas que vão entrar em retiro, pessoas que vão se dedicar à ação no mundo e assim por diante, né? E também nada impede que a gente não é fixo. Isso é outra coisa, a gente está sempre livre para poder se manifestar e mudar. A gente tem que sentir que o caminho não é estático, sabe, gente? É dinâmico. O que você está praticando hoje não é o que você praticava há 5 anos e não vai ser o que você vai praticar daqui a 5 anos. O que o Lula fala hoje não é o que ele falava há 5 anos e não vai ser o que ele falará daqui a 5 anos. Entendeu? Não é um sistema fixo de ensinamento acabado, final. Não tem isso. Ele é móvel, ele tem que ser útil. Ele é como se fosse um medicamento. Tem que ter um princípio ativo. Se ele tiver com a data de validade vencida, não adianta mais, né? Beleza? Fez sentido isso que nós falamos? Vamos seguir então. Aí o outro ponto.
da compaixão, né? A gente vai olhar a bondade amorosa, as duas qualidades incomensuráveis, né? Fundamentais, basilares. Bondade amorosa vem da palavra Maitri, e foi traduzida para o inglês como loving kindness, que eu acho bem bonita. E a gente vai ter que também superar a nossa visão de amor. A palavra amor, para nós, é apego, não é amor, na verdade, né? O que é amor no budismo? Amor é aspirar que o outro seja feliz. Como compaixão é aspirar que o outro se libere de sofrimento. Basicamente é isso. Só que amor para nós, você fala assim, eu te amo, mas se você fizer isso, eu vou ficar chateado. Não é assim? Daí isso é apego. É tipo assim, você me faz feliz. Por favor, você me dê felicidade. E aí eu te amo. Se você não me der felicidade, eu não te amo. Pô, que palhaçada é essa? Tá me tratando mal. Então, isso é o senso comum que a gente vai ouvir nas letras das músicas. Não precisa ser sertanejo, pode ser Chico Buarque. Qualquer lugar vai ser esse tema é universal. Vai estar nos Beatles, vai estar no Pink Floyd, vai estar em qualquer um. No Raul Seixas, onde você procurar vocês vão olhar o que é análise do discurso. O que ele está querendo dizer com a palavra amor? Quantas vezes a gente ouve amor por dia? E daí, quantas vezes dessas que a gente ouviu por dia, na rádio, as pessoas, elas são a bondade amorosa, aspirar que o outro seja feliz, independentemente da visão utilitária que eu possa ter do outro, entende? Porque eu chego nos ambientes e eu tento ter uma visão assim, o que o outro vai me dar de bom? O que vai ser de vantagem para mim eu estar aqui? Vocês entendem? Eu vou numa festa, e agora a gente vai no Natal, Ano Novo, vai encontrar a família. Ali é uma confusão muitas vezes, porque as pessoas vêm nas suas bolhas e elas veem o que cada um pode me dar de melhor. Aí o outro é um objeto, a gente coisifica, né? Daí isso daí não é amor. Aí eu entro no apego e na aversão. Por isso que é muito fácil, né? A pessoa fala, o amor virou ódio, né? Não é que o amor virou ódio, não tem isso. O apego virou aversão. O apego eu quero o outro perto de mim. A aversão eu quero o outro longe de mim. Eu sou apegado ao outro longe. É a mesma coisa, basicamente. Um é perto, o outro é longe. Esses dias eu estava A arte ouvindo amorosa não envolve, então, primeira coisa, não envolve, não precisa ter uma dualidade, entende? Não precisa. A bondade amorosa pode simplesmente estar presente. Sabe o amar é verbo intransitivo? Sabe aquela história que você não precisa ter um objeto de amor. Você pode eleger todos os objetos como fonte da sua prática de bondade amorosa, tudo que surgir na sua frente. Mas o ideal é que você reconheça que a bondade amorosa, ela é possível independente de um objeto específico. Eu não preciso reificar e a minha bondade amorosa eu só direciono para alguns objetos, alguns sujeitos, entende? É como se eu fosse assim, eu vou procurar o estado de mente em que a mente, a posição da minha mente é de bondade amorosa. Como se fosse assim, eu entrei na bondade amorosa. E aí eu olho tudo a partir daquilo. Fez sentido isso que a gente conversou? Então, por isso que a gente tem que ter é quase como se fosse um traquejo mesmo, né? Que a gente tem que ter um equilíbrio na nossa mente, uma abertura, um equilíbrio na nossa energia. Você se abre para o ambiente e aí você passa a aspirar que tudo aquilo seja feliz e livre.
Que não tem por que ficar preso. Hum, Perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Esses dias eu estava ouvindo o Retiro do Lama, no Retiro de Inverno, e ele fala de oferecer, né, o Metabhavana para a pessoa, porque você está oferecendo, né, o melhor, né, porque que seja feliz e que supere as causas do sofrimento e encontre as verdadeiras causas da felicidade, né? Então você está oferecendo já tipo é, é, oferecendo e desejando, aspirando o melhor, né? Que seria essa mente lúcida, essa mente já que seria a compaixão absoluta, né? Porque em algum nível, por mais que a gente não tenha a realização disso, mas a gente já tem uma aspiração. Então a gente aspira para que o outro, né, através do Metabhavana, atinja essa iluminação. E daí não tem esse outro, né, separado da gente. Então a gente está oferecendo né, para a rede mesmo, né? Aquilo. Então eu achei bem legal essa parte assim de às vezes não sei o que fazer, então faço um metabávana ali, às vezes que já é uma coisa super poderosa, né? De Com oferecer assim, certeza, você cara. não está oferecendo uma A coisa. gente muda de paisagem, né? Quando a gente faz a metabábana, a nossa mente muda de paisagem. E aí eu levo o outro para um outro ponto, porque eu olho ele a partir de um outro ângulo. Uma Uhum. cura mesmo, né, cara? É como você falou, é uma rede. Aí não tem o outro ali. Eu vou fazer para um ambiente. Você vai mudar aquela psicosfera, vamos dizer assim. Da mesma forma que eu também gosto de fazer mantra, é, fazer o mantra do Guru Rinpoche, porque às vezes aquilo lá é só pensamento, só caos, e aí eu faço o mantra para que aquilo, tipo, então que o fluxo mental fique permeado por uma coisa positiva, né? Só confusão. Salva nós, guru, salva nós, né, velho? É, eu fico, Ai, fico ali só honra mesmo. é isso aí, cara. Muito bem. Tem uma frase bonita aqui, né? Depois procurem ler o capítulo, né? Vão esmiuçando, assim, vale muito a pena. A gente estava antes olhando, né? Sofrimento, karma, e agora aqui é como que a gente vai transformar isso, né? Aí ele fala assim, ó, bodhisattvas que se mantêm no estado de equilíbrio meditativo, os bodhisattvas que se mantêm no estado de equilíbrio meditativo e desenvolvem o poder da perfeição da prática, desenvolvem compaixão, especialmente por aqueles que são presas do demônio de sustentar tudo como sendo real. Você vê, a pessoa está presa, né? Ela sente aquilo que tudo é muito real, tudo é muito sólido. São as bolhas lá, como o Egon estava trazendo. A pessoa está muito dentro da bolha e elas se chocam, elas se entredevoram, as bolhas, né? Muito bem. Aqui, em termos do texto, né? Vamos lá. Da bondade amorosa. Tem um ponto importante aqui, que é assim, quando ele vai falar da classificação, ele fala bondade amorosa, que tem seres sencientes como objeto, é praticada pelos bodhisattvas que acabaram de despertar a bodhicitta. Bodhicitta, a mente do despertar, né? O espírito do despertar. A bondade amorosa, que tem fenômenos por objeto, é praticada pelos bodhisattvas que estão engajados na conduta do caminho. E a bondade amorosa livre de objetos é praticada pelos bodhisattvas que alcançaram a confiança no Dharma não nascido. Aqui, então, é como a gente estava falando da bodhicitta última, né? O reconhecimento, a realização da vacuidade, né? E aí, aqui, ele faz um exemplo que é muito característico da cultura tibetana, que é você ver todos os seres como a sua mãe. Às vezes, isso não serve no Ocidente. Vocês já sabem, né? Que às vezes a pessoa é muito briguenta com a própria mãe. A treta é tipo assim, Freud explica.
A mãe é o problema, né? Daí não adianta, daí é melhor você pegar outro ser, entendeu? Por isso que a gente falou no começo, quando a gente foi fazer a prática da meta bárbara, puxar alguém que você tenha um apreço, uma afeição, alguém que você admire, né? Daí aquela energia você tenta sustentar ela para todos os seres. Né? Se você tem uma boa conexão com a tua mãe, se você vê a sua mãe como alguém que doou o corpo dela e passou por um monte de perrengue, um monte de situação, então ela pode ser a sua fonte de inspiração, mas nem sempre o é no nosso contexto, né? O mundo tibetano isso era muito forte, né? O próprio Dalai Lama fala que a primeira professora dele foi a mãe dele, ensinou a compaixão, mesmo que ela não tenha estudado nada de budismo, fosse analfabeta, ela era uma mulher muito bondosa, muito amorosa. Vocês viram, né? Então tem essa sequência. Primeiro eu sinto que tem os seres sencientes como objeto e a gente vai treinando, vai fazendo metabal. Depois eu vou ver os fenômenos. Quando a gente chega na circunstância, você lembra, Egon? Chega num lugar e aí você vê a pessoa. Se eu vejo a pessoa e eu tento ajudar aquela pessoa, eu estou vendo no primeiro nível aí que ele colocou de bondade amorosa, que eu vejo um objeto e eu tento ajudar aquele ser, que ele seja feliz. Aí depois que eu chego numa situação e aí eu percebo que tem vários seres lá dentro que estão sofrendo, que estão disputando, é como se fosse um tabuleiro ali, né? E aí, então eu vou olhar, vou ter uma situação, um fenômeno, que eu vou gerar compaixão e bondade amorosa. Não é mais um ser. Vocês entendem como que é a situação? Quando a gente vai numa sanga e a sanga tem conflito, se a gente chegar e olhar individualmente para cada pessoa, vai ser mais complicado. Se eu olhar para a sanga e procurar curá-la, ajudar a curar aquele fenômeno que está acontecendo, é diferente. Então, daí eu vou tentar ajudar, ter compaixão e bondade amorosa pelo fenômeno. Não vou buscar culpados. Vocês vão chegar no Natal, na família. Deu alguma treta, alguma zica. Não tem problema de você buscar quem é o culpado, quem foi que fez errado aquilo, quem que começou a briga. Não, eu tenho que ver que existe um fenômeno que está surgindo ali na minha frente. E todo mundo entrou num tipo de mente que é de sofrimento, e que eu não preciso operar a partir daquela mente. É muito rápido, eu vou ser cooptado por aquela história e eu vou começar a tentar operar ali dentro. Aí eu entro nos seis reinos, estilos de aprisionamento da minha mente. Eu não preciso. Se eu for praticar as qualidades incomensuráveis, eu tenho que gerar uma equanimidade. Entende? Todo mundo importa, todos os seres, né? A gente tem a mesma, uma igualdade de ânimo para com todos, né? Não é fácil, não. E sabe, né? A gente geralmente tem mais um certo tipo de compaixão para uns seres do que para outros. Por exemplo, é mais fácil ter compaixão por um ser fraco, um ser que está oprimido, um ser que está mal, do que um ser que é poderoso, um ser que é corrupto, um ser que faz mal para os outros, um opressor. Vocês entendem? É mais fácil eu gerar compaixão, eu sou enviesada a minha compaixão. E a gente deveria ter o mesmo tipo de compaixão do oprimido e do opressor, de quem mata e de quem está matando, de quem está morrendo, dos dois lados. Não é fácil isso, não é verdade? Pode pensar em termos de geopolítica. A gente olha o que queima dentro de nós. Rapidamente a gente toma é, partido de um lado e a gente abandona a compaixão pelo outro lado. Deixa eu ver o que o Francisco está falando aqui. Na equanimidade não existe diferença no nível de compaixão. Eu não entendi o que exatamente, qual que é a pergunta. Equanimidade não existe diferença no nível de compaixão. Então, assim, ó, a compaixão
ela vai ser natural para com todos os seres na equanimidade. A gente vai treinar. A equanimidade também é uma qualidade incomensurável que faz parte do nosso treinamento, assim como a bondade amorosa. Então, deve ser na mesma medida para com todos? Vocês acham que a gente deve ter mais compaixão com uns e menos com outros? Vocês acham que o Buda era parcial, que ele tinha mais compaixão com uns e menos com outros? O que que vocês acham? Então, daí ele vai estar sendo o quê? Vai estar direcionando, na é verdade? Se a gente está dizendo que a mente primordial, ela não tem nenhum tipo de fabricação, ela é isenta de elaborações, ela não tem referenciais, ela não tem condicionamentos, então ela não toma partido, ela não tem um referencial em que ela diz o que é que vale a pena e o que que eu devo extinguir. É difícil nesse nível, mas sem dúvida, tenho a menor dúvida. Mas é isso que nós estamos fazendo. A nossa prática é como se fosse assim, é onde eu estou mirando, qual que é o nosso objetivo, o que que nós temos que trilhar. Não é que nós estamos lá, mas a gente precisa primeiro compreender cognitivamente, que é o que nós estamos fazendo aqui, não é verdade? Se eu não desarticular os conceitos usuais que a minha mente opera, pelo menos no nível consciente, é muito difícil eu introjetar isso e vivenciar a partir desses conceitos, que não vão ser mais conceitos, vão ser uma naturalidade. Tá fazendo sentido isso, gente? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Deem um feedback se eu estou muito viajandão. Ô, Gabriel, ontem a gente viu lá o documentário, né? E aí a gente estava em Dharamshala e a gente foi visitar o Museu de Memória Tibetana que tem lá, né? E tem uma parte interativa do museu que são perguntas que foram feitas para o Dalai Lama. E tem uma pergunta, justamente que eu lembro que ele fala assim, nesses cubos você girava e tinha a resposta, né? O que que ele achava dos chineses, né? E é exatamente esse processo que você comentou, né? A resposta dele é totalmente, tá tentando lembrar aqui, mas ele fala justamente isso, ele falou assim, eu não, eu admiro o povo chinês, né? Pela sua história, pela sua cultura, e é isso, né? A gente já iria imaginar, ocidentalmente falando, que, né? Ele vai odiar essas pessoas e talvez não entraria na nossa cabeça uma resposta como essa. Então isso me surpreendeu bastante, que é exatamente esse olhar, né? Você não, a compaixão ela precisa ser para todos, né? E se ela é para todos, independente exatamente o que você falou, quem é oprimido ou quem é opressor, né? E acho que para a gente, né, que está no mundo ocidental e na prática, acho que esse estão as confusões que a gente acaba percebendo, né? Tamanha a nossa, talvez aonde a gente está em termos de mente, né? O nosso pensamento, a nossa intenção nesse processo, né? Talvez é um pouco muito estreita, né? E a gente não consegue expandir esse processo, né? Bonito que a Nalana fala, né? Uma coisa muito clássica do Dalai Lama, quando encontrou aquele prisioneiro lá, né? Do Gulag chinês, então, que era um lama, e ele falou que o maior perigo que ele passou foi perder a compaixão pelos chineses ali, né? Então, isso é o treinamento da mente. Ele falou, isso é um praticante, é wonderful, né? Aquilo ali, né? Que acho que pouco exemplifica Incrível, assim, porque... Pode falar, Léo. não, exemplifica exatamente isso que você está colocando para gente, que é um exercício, né? É um exercício Então, qual é essa compaixão, né, que a gente está praticando aqui, né? Ela tem que valer para justamente isso, até mesmo para aquele que manteve essa pessoa cárcere, né? Pensa aonde estava a mente desse prisioneiro, né? Isso. Ó, então é assim, ó. Serial killer, pessoas genocidas,
abusadores de criança. Pensa tudo que você tiver na sua mente, o povoal a live ginana do reino dos infernos. Torturadores, assassinos, todos. Todos eles merecem a mesma compaixão. Todos. E é difícil isso, porque a gente toma partida. O que acontece? É como se a gente não acreditasse nas leis de causa e condições. Então, por exemplo, uma pessoa que está colhendo o fruto do sofrimento, se eu pensar que aquele sofrimento é aleatório, aí eu não vou acreditar. Então, ela já está liberando aquilo, na verdade. E o outro está causando, ele está criando o karma dos infernos para ele e vai colher aquilo de uma forma muito negativa. Então eu vejo, por exemplo, aquelas cenas de chegou um cara, filhinho de papai, ricaço, que bateu com o Porsche e matou o outro com o carrinho que estava trabalhando, certo? Como que eu olho direto? Eu tenho compaixão pelaquela família, por aquela pessoa que faleceu, não é? E eu tenho raiva pelo outro cara, não é isso? Ah, ó, o outro cara, então. Eu gerei uma aversão, eu reifico e eu não estou vendo que o karma surgiu ali. Tipo, aquilo aconteceu, não foi bom, eu não concordo com aquela situação, mas eu não vou reificar raiva, eu não vou achar que ele que o pro outro seja o pior. Ele tá pior, ele tá no momento que vai ser mais sofrimento que ele tá gerando para ele e para os outros. Ele vai colher muitos frutos, né? Pode falar, Léo. É que você, lembrei agora nesse processo, né? Eu gostei de uma frase que você falou que karma é ação, né? Então, e ação tá na mente também, né? Então, se eu gero raiva contra aquela pessoa, né? Se karma é ação, ela volta, né? Então, eu agi, a minha mente agiu nesse estado mental de raiva contra aquela pessoa, que é justamente isso, o oposto. Isso. E a atenção plena é reconhecer que isso surgiu de uma maneira involuntária, como se fosse um condicionamento que a gente falou, né? É a ação que surge. Eu não preciso ficar reforçando aquilo. O pior de tudo é a gente ficar remoendo e reforçando aquele padrão. Eu percebi que aquilo surgiu, eu tenho que na hora fazer warning, 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 warning. Para tudo. Eu tenho que desarticular isso. No mínimo, eu tenho que tomar um banho gelado, tenho que tomar um suco de laranja, pôr o pé na grama, deitar, respirar, qualquer coisa que desarticule a minha mente que ficou perturbada por uma ação que eu vi no noticiário, por exemplo. Acho que é o tempo todo, é isso mesmo, Francisco. Pode falar, Léo Borghetti. Viu? Então, mas aí no caso, assim, que nem essa pessoa que, vamos supor, que sofreu o acidente, ou que nem, eu já ouvi falar, né, que nem, ah, aquela pessoa que sofreu aquele sofrimento, ela tá purificando o karma, né, como se, tipo, ela tinha uma dívida kármica, é, anterior, assim, e a outra pessoa tá gerando mais karma, mas daí, tipo, parece que daí é uma coisa assim, aí não seria tipo uma coisa assim, ah, não, porque se fala que, ah, não, aquela pessoa ela tinha que passar por aquele sofrimento para purificar o karma. Aí é tipo meio assim, ah, então aquilo já está determinado, não é uma coisa do acaso que tem como se fosse poderia ter sido diferente, né? Tipo, é como se já tivesse determinado, então já tinha um determinismo. Então aquela pessoa tinha que morrer naquele momento porque precisava purificar aquele karma. É tipo isso? Você faltou na aula do karma. É isso, cara. Muito bem. Pode pegar lá os vídeos lá que o Egon subiu para você assistir. Não passou, não vai ganhar estrelinha no fim do ano, Léo. É o que acontece, né, cara? Então, assim, ó, na perspectiva budista, não existe acaso, não existe aleatório, não é um resultado randômico, as coisas caem de qualquer jeito, entendeu? Não é isso. Elas surgem por causas e condições, certo? Mas isso não quer dizer que é uma fatalidade, um determinismo. Lá ele mostra, se eu estiver fazendo práticas, eu vou remover o obstáculo.
Eu posso usar antídotos para não colher os frutos completamente amadurecidos daquele karma, daquela semente que eu plantei. É como se fosse assim, eu removi a erva daninha antes de deixá-la se tornar um matagal. Agora, se eu não fizer Uhum. nada, vai ser quase inevitável, né? Aquilo vai acontecer, é uma inexorabilidade, vamos dizer assim, é inexorável que aconteça aquilo. Se ninguém cuidar de um terreno, o terreno baldio vai ficar uma mata, entendeu? Uhum. Isso é o karma. Não quer dizer que é uma fatalidade. Como a gente falou lá, se eu colocar água quente, uma panela, tiver um ovo, aquilo vai cozinhar. É inevitável. Uhum. Agora, se eu remover o ovo a tempo, daí pode ser que não vá cozinhar se eu desligar o fogo. Você entendeu? Então, eu tenho ações para fazer, mas depois que chegou num certo ponto, aquilo vai amadurecer. E nem quer dizer Uhum. que está purificando o karma, que pode ser que não esteja purificando, ele está recebendo os frutos daquilo que foi plantado. Não quer dizer que é uma purificação. É uma purificação quando a pessoa tem a motivação de se liberar daquele sofrimento e das causas daquilo que aconteceu antes, entendeu? Então a pessoa se arrepende de ter feito aquilo, ela não sente bem, ela não acha que eu devo, ela fala, pensa assim, eu não vou seguir fazendo dessa forma, entendeu? Aí tem uma purificação do karma. Tem que ter uma Entendi. motivação, tem que ter uma aspiração junto. Senão simplesmente é o resultado. Eu jogo a bola na parede, a bola vai vir em mim. Não é uma purificação do karma, né? Beleza. Muito bem. Tem uma coisa bonita aqui também que ele fala: o alimento cozido em 300 panelas e oferecido para os famintos 3 vezes ao dia, este mérito não pode ser igualado à prática de bondade amorosa por um único instante. Então ele mostra como que a intenção, a motivação é o que determina tudo, gente. Entendeu? Eu posso fazer 300 panelas para doar para os famintos com uma motivação distorcida. Eu quero ser bonzinho, que eu quero ir para o céu, que eu quero ser reconhecido, que eu quero ser amado. Que página que tá isso, Gabriel? Essa daí, cara, no livro tá na página 174. Agora eu não sei no PDF. Tá, tô com o livro aqui. Depois eu posso mandar se vocês quiserem no grupo. Eu me lembrei de mais algumas coisas que foi me surgindo exemplos, né? Então, a gente não deveria reificar, ou seja, se construir como o Bodhisattva bonzinho, porque daí também eu gero uma dualidade. Dá para entender também? Eu sou aquele que pratica bondade amorosa e compaixão, pobrezinho dos outros que são inferiores e que não têm essa compreensão. Então, não devo, é, vamos dizer assim, compartilhar, né, ser cúmplice desse tipo de visão, não é isso? A bondade amorosa, ela deve ser praticada por todos, mas ela deve ser alguma coisa assim, independente da identidade. Quanto menos identidade tiver, mais bondade amorosa real está sendo. Deu para entender isso? Quanto menos identidade tiver, mais compaixão vai ter. Quando a pessoa tem muita identidade de bonzinho, de filantropo, de assistencialista, de seja o que for, aí é um problema. Isso é o reino dos deuses. Ela faz uma bondade para poder aquilo ela colher o fruto. Então é uma coisa assim, você não espera o resultado das ações. Tem uma outra frase bonita. Você achou aí uma frase lá que eu tinha falado? Achei, achei. Obrigado. Página 174 é o finzinho da bondade amorosa, ia começar com paixão. Achou, né? Depois manda pra gente, é legal, cara, a gente ter, né, o no do PDF. Eu ia falar para vocês, leiam
as histórias que eles indicam aqui no final, que é bem bonito, aquilo tudo inspira a gente, né? São exemplos assim. Então, aqui ele fala do Brahmani Bharadatta e do rei Bala Maitreya. Do rei Bala Maitreya é uma vida em que esse rei ele era muito bondoso. Ele praticava de verdade a bondade amorosa e a compaixão. Ele não estava interessado em ter ganhos pessoais, ele não era autocentrado, ele tinha muitos méritos, ele reinava por muitos reinos. E naquele lugar, todo mundo praticava a virtude, então não gerava sofrimento, não gerava raiva, não gerava ódio, e as pessoas não colhiam os frutos desse tipo de emoção perturbadora. Porque era um povo, uma sociedade pautada na ética, na virtude, então eles tinham prosperidade, eles tinham harmonia. E aí surgiram 5 demônios que entraram nesses reinos e eles estavam passando fome, porque eles dependiam das emoções perturbadoras dos seres. Eles precisavam de raiva, eles se alimentavam daquilo. Eles queriam a carne, eles queriam o sangue, eles queriam uma coisa assim, bem roots. E aí eles foram pro rei e falaram assim: Ô rei, você não é bondoso, não é compassivo, nós estamos morrendo. Como é que faz? Daí o rei, ele mesmo, olha como que é a loucura, né? Foi lá, fez cortes nos braços dele, nas pernas, no pescoço, ele doou do sangue para esses 5 demônios, para eles poderem satisfazer e reduzir sua fome, sua sede, sua angústia. E essa história que o Ananda tinha perguntado para o Buda, como é que surgiu, qual foi a causa e condição, e quando o Buda se iluminou, os 5 primeiros discípulos se conectaram com ele. E foi daí, de inúmeras vidas anteriores, o Buda era esse rei. E os 5 primeiros discípulos que estavam lá em Isipatana, em Sarnath, quando o Buda girou a volta do Dharma, falou das 4 nobres verdades, e eles se tornaram liberados, eram esses 5 demônios. O poder da aspiração, porque quando esse rei ofereceu o sangue, ele aspirou que em algum momento ele liberasse aqueles seres da emoção perturbadora, que eles pudessem reconhecer a natureza livre. Quando ele se iluminasse, que ele pudesse conduzir esses seres. Você veja como são bonitas, né, essas imagens, essas histórias. A gente não tem ideia, uma coisa intrincada. Tudo que a gente vive, as pessoas que a gente mora junto, que a gente trabalha, onde a gente foi chegar nos pontos. Imagina, né? Tudo isso que aconteceu em inúmeras vidas, né? Aí depois leiam também o Mahadatta lá, o Brahmani Mahadatta. Tá bom? Vim fazer um comentário, uma colocação final, então indo para os finalmente. Gabriel, esse ponto dessa aspiração aí, é que nem assim, a gente já está no, que nem o Lama fala, já entrou na corrente, porque tipo, a gente aspira a iluminação e porque, né, você vê, né, um rei que já tem toda essa prática e, né, que ele fez, aí só depois de muitas vidas ele foi atingir a iluminação, né, e beneficiar, né. Então, assim, no caso, a gente, né, só de fazer essa aspiração, assim, da iluminação já estaria, assim, na corrente, já estaria gerando uma causa futura da iluminação, né. Sem dúvida, né? E também tem aquilo que acontece assim, ó. Quando um ser ele avança, necessariamente todos avançam também. Por isso que quando uma sanga começa a praticar, vai ficando mais fácil para outros praticarem e compreenderem aquele ponto. É como se fosse abrindo janelas, vai tendo assim, o mestre quando ele tem a realização, ele abre aquela história, aquela compreensão para os outros que estão no entorno. E a sanga é a mesma coisa. Por isso que é muito importante a gente estar junto de sanga praticando, porque aquilo avança.
Sabe quando fica mais fácil para a pessoa ter uma compreensão quando alguém chegou naquele ponto? Isso vocês já devem ter visto, na própria ciência é assim. Quando as pessoas começam a ter ideias, elas sabem que em outros lugares vai ter aquela mesma ideia. Ele vai ter a mesma comprovação. Então eles correm para fazer a publicação daquele artigo, porque eles sabem que vai surgir no mundo inteiro, vai pipocar aquilo. É uma história clássica, assim, né, na medicina, que a gente ouvia, da própria descoberta do DNA. Então, o Watson e Crick, que são os que foram agraciados, né, pelo prêmio Nobel, que tiveram essa descoberta lá da cadeia, né, do DNA. Então, na mesma época, os russos tinham descoberto também, só que eles tinham inúmeras possibilidades, tanto os americanos quanto os russos. E aí, o que eles tiveram, que foi o insight deles, é que eles resolveram testar o mais bonito. Eles foram pela estética, assim. O que era mais bonito das muitas possibilidades? E aí testaram e deu certo. Então é uma coisa assim, como é que eu vou dizer isso? É só para mostrar que a nossa mente, ela não é separada, não é um invólucro, como se fosse uma bolinha que está dentro do meu cérebro. Isso daqui eu já vou dar o spoiler do último capítulo desse ano, né? A semana que vem a gente vai fazer a primeira meditação sobre a vacuidade, e nós vamos olhar Bodhicitta. Então a gente vai olhar refúgio e Bodhicitta. O refúgio, ele é paulatinamente, gradativamente mais sofisticado e mais sutil. No início, eu penso que é um ser histórico que andou no norte da Índia, Siddhartha Gautama, que virou Buda Shakyamuni. E eu tomo refúgio naquela imagem, como se fosse uma estátua. E isso tá bom, isso faz parte. Depois eu vou cada vez mais refinando o que é refúgio, até eu reconhecer essa natureza livre. Então, eu vou precisar ver os fenômenos, e especialmente a vacuidade da minha mente, daquilo que eu chamo de eu, que esse vai ser o nosso refúgio final. A natureza búdica é sempre disponível e sempre presente, nunca se separou de nós mesmos. E é isso é Bodhicitta. No fim, é o último passo nosso. A gente entra no caminho, e se a gente tomar refúgio de verdade no Buda, tudo o resto a gente abandona, naturalmente. Abandona no sentido de não ser nosso refúgio, mas não que eu vou cortar as experiências, eu vou iluminar elas. Lembra? Tanto os pensamentos, as emoções, quanto a minha vivência no dia a dia. Tá bom, pessoal? Vamos fazer então um pouquinho de silêncio, daí a gente faz a dedicação. Faça algumas respirações profundas. Solte quaisquer fabricações mentais. Mantenha-se presente, atento e relaxado. Muitas imagens, sons, ideias, lembranças podem povoar a tela mental.
A nossa prática é não se engajar naquilo. Deixe para si mesmo qualquer fenômeno, qualquer imagem, ou som. Eles se dissolvem por si sós. Mais recentramento, serenidade, a mente mais clara, límpida. Vamos finalizar com Metta Bhavana, incluindo agora todos os seres, toda a biosfera. Lembrem-se da bondade amorosa e da compaixão, a bondade amorosa, a aspiração que todos os seres sejam livres, sejam felizes, e a compaixão, todos os seres sejam livres do sofrimento. Que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres do sofrimento. Todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e que todos os seres superem as causas verdadeiras do sofrimento. Independentemente do tipo de posição, discriminação. Lembre-se, oprimidos, opressores, vítima e algoz, quem quer que suja a sua mente, merece a mesma bondade amorosa, a mesma compaixão. Todos os seres sejam felizes, e todos os seres sejam livres, inclua você mesmo. Que eu seja feliz, que eu me libere do sofrimento. Muito bem. Então a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais restritivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. Todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todos os que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e vidas futuras. Posso eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite imediatamente despertado, para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica, preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, algo para que possam alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento, ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.
Para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Parishantira Rakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trizon Delsen, possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Chosun Rindo e Chezan Mensasun Champar Pedro Chosun Nanwadan Migrado Sungelek Show. Muito bem, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença, né? Valeu, gente. Obrigado, Gabriel. E